Redes e sistemas de comunicação 5. Agora nós vamos tratar de telefonia, capítulo 1. O que é o telefone? O som à distância. Para que nós possamos começar, nós precisamos fazer algumas definições. As definições nos ajudam a ter algumas regras simples para que a gente possa estar tratando de alguma coisa que nos seja familiar. Isto aqui é uma foto de uma feira da Filadélfia e nós tivemos personagens importantes nesta feira. Aqui tem várias coisas acontecendo. O mundo se reunia em torno de algumas invenções. E Graham Bell estava apresentando ao mundo o telefone. O telefone viria a modificar o mundo de uma forma permanente e de uma forma indelével, deixando marcas para sempre. E lá estava presente o nosso rei, nosso monarca, Dom Pedro II. Em 1876, o Alexander Graham Bell obtém a patente 174.465 pela invenção do telefone em 7 de março. Olha que interessante. Poucos dias depois, ele apresentou isso daí na Feira da Filadélfia e ele fez uma transmissão completa por telefone, né? Essa frase ficou gravada, inclusive em todos os livros que você ler, você vai encontrá-la. Mr. Watson, come here, I need you. Essa mensagem inteira falada por telefone enquanto Mr. Watson estava em outra sala. Muitos anos depois, durante a primeira conversação internacional, foi interessante, porque ele usou a mesma frase. Na primeira ligação internacional, Graham Bell falou assim: Mr. Watson, come here, I need you. Reprisando a frase de 1876. E aí o Mr. Watson, como estava em outro país, se eu muito não me engano, estava na Inglaterra, ele falou: eu irei, senhor, mas não consigo ir tão rápido quanto fui da outra vez. Mas em 25 de junho desse ano, para nós o que importou mais é que Dom Pedro II, ele estando lá e vendo aquilo, ele trouxe isto para o Brasil. E a frase que ele deu, uma exclamação, quando ele viu tudo aquilo: meu Deus, isto fala! E ele trouxe essa tecnologia para o Brasil. Então a gente deve, de certa forma, a ele, porque é preciso que alguém do governo se interesse por algum tipo de tecnologia para que ela possa ser implantada e venha a se popularizar. O aparelho telefônico passou por diversas mudanças dependendo do momento dele e, em particular, aqui neste momento que eu vou mostrar aqui, uma rápida evolução. Vou até passar rapidamente. Este aqui foi o aparelho dos primeiros testes. Ele é composto por um módulo duplo. Este aqui é a parte que fala e existe um outro módulo parecido que é para o som sair. Depois disso foram sendo feitos diversos experimentos e novos modelos foram sendo apresentados. Este aqui é clássico dos anos 70 para frente. Depois eles foram se tornando mais compactos, apareceram modelos com designs mais interessantes, mas aqui o que chama bem a atenção em todos esses modelos é o disco. É como você chama um número pelo telefone. O deste daqui fica embaixo. Você levanta ele com a mão, pega ele com a mão, vira de ponta cabeça e tem o disco embaixo. Depois chegaram os teclados e, por último, nós temos o celular. Só que é só um modelo, é óbvio que os celulares evoluíram muito, tem muita coisa para ser conversado sobre isso, mas nós vamos fazer isso em um outro momento, em uma outra apresentação. O primeiro modelo. Este modelo é muito interessante, pessoal. Este modelo aqui dos Estados Unidos, que eu me lembro, o modelo que eu vi pela primeira vez, esse tipo de modelo eu vi nos Estados Unidos. Não estive lá, mas
Eu pude observar isso daqui em diversas apresentações. Eu gosto muito de ver documentários e eu vi os modelos lá e é muito interessante. E ele é muito comum em filmes. Isso aqui fica preso na parede. Não, isso aqui não é um gancho só, não. Ele é bem preso na parede. Quando alguém queria fazer uma chamada, tirava o monofone daqui, punha no ouvido, levantava este bucal para poder falar e girava esta campainha para produzir um sinal elétrico que chegava até a central. E lá, a telefonista saberia que você está solicitando um atendimento. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Só que eu precisava da intervenção da telefonista. Pessoal, existe toda uma filosofia na comunicação. Eu quero falar com alguém, eu gostaria de ter privacidade. Eu quero conversar com alguém em particular, não quero conversar em público. E a intervenção da telefonista, por ser necessária nos primeiros moldes de comunicação, isso a gente vai estudar na parte de centrais, a telefonista ela fica conectada na conversa. Não tem como. Ela tem que saber o momento em que você desliga para que ela possa liberar a conexão. E é claro, né? Obviamente que ela fica sabendo das novidades. E isso foi assim por muito tempo. Esta aqui, estou destacando aqui, é a manivelinha que ele precisa girar. Então ele tira o monofone, levanta o bucal e dá algumas voltas aqui, produzindo um sinal que vai chamar a atenção do telefonista na central. O disco, pessoal, é a ferramenta mais importante desde a invenção do próprio telefone, porque através do disco eu posso enviar uma série de sinais diretamente para uma central e ao enviar esses sinais, eu mesmo, eletricamente faço a seleção do destinatário da minha conexão. E isso é muito importante, porque o disco foi introduzido e a partir do momento que ele foi introduzido no sistema de comunicação, a telefonista foi deslocada desta função. A telefonista existe até hoje por uma infinidade de funções, mas particularmente conexões e participação de ligações, não mais. Aqui você vê um modelo muito parecido com aquele outro que nós estávamos olhando. Ele tem a manivelinha para chamar e tudo mais, mas observe que ele já tem um disco. Então ele precisa gerar impulso suficiente para que ele possa enviar a chamada e ele tome um lugar na central para depois ele discar os números. Tudo isso é um processo bastante complexo, né? Então, a primeira coisa que se fez foi instalar um disco. Esse disco, pessoal, é muito importante, nós vamos estudá-lo. Ele é oriundo dos telefones analógicos, porém, ele trouxe uma série de modificações que permanecem, muitas delas até hoje, no modo digital. Da evolução, pessoal, aqui o que mais chamou a atenção é que os telefones passaram a ter um disco para fazer a discagem e os telefones, eles, como você mesmo pode ver, ele tem um monofone agora, onde você tem o transmissor, o auricular para você ouvir e ele está depositado em um gancho. Quando o telefone sai do gancho, ele toma um dispositivo na central e a partir dali, quando ele te envia um sinal de tom de chamada, você pode começar a discagem. Isso aconteceu na Suécia. Lars Magnus Ericsson criou o monofone, o acoplamento de uma só peça. Isso daqui resolveu um monte de problemas que existiam na época, mas não foi só isso. Na época em que Ericsson criou esse tipo de dispositivo, é porque as centrais Ericsson Crossbar já estavam em funcionamento. Eram elas que classificavam a chamada, os números discados para quem, e produziam uma conexão por meio de barras cruzadas. Daí o termo crossbar.
Aqui é só para ressaltar que esse telefone preto com o disco no formato que ele tem aqui, ele se tornou um clássico. Ele aparecia em muitos filmes e durou muito tempo, pelo menos umas 2 décadas, se utilizou muito esse tipo de telefone. Depois, lentamente, foram aparecendo modelos mais coloridos. Ele começou a ganhar um pouco mais de detalhe, de layout, e isso daí causou algumas mudanças na época. Com o tempo, a tecnologia se tornou multitom, multifrequencial, e o multifrequencial já dispensava o uso do teclado. Durante um bom tempo, nós ainda convivemos com muito dessa tecnologia. As centrais foram preparadas para receber o disco. Quando foi implantado o sistema digital com teclado, os teclados passaram a enviar múltiplas frequências. Cada tecla específica produz uma frequência muito particular. Então é muito rápido. O teclado ele envia pulsos. Então se você digita 3, ele manda 3 pulsos. Se você digita 7, ele manda 7 pulsos. Então um cara que tem o número 399999, você leva 1 hora para discar para ele. Aqui não. Cada toque manda uma frequência. Então a velocidade com que você digita é a velocidade com que os dados vão para frente e esclarecem com quem você quer conversar. Fala-se muito sobre esse tipo de microfones, mas eles têm que ter alguma coisa, então eu quero falar sobre a eletroacústica. Ou seja, acústica por conta da voz e a elétrica, né, por conta das conversões elétricas de som. Som não é eletricidade, mas pode ser convertido para tal usando os dispositivos que eu vou mostrar. Acontece o seguinte, quando um corpo vibra, ele transmite a vibração no meio no qual ele está contido. É uma transmissão de energia por molécula. Nós conhecemos isso daí como transferência mecânica de energia. É o que você vê num jogo de bilhar. Então, esse é o modo com o qual a energia é transmitida. Acontece o seguinte, eu posso usar isto a meu favor, porque a voz ela oscila conforme o timbre da voz. Então, se eu tiver um jeito de converter isto de mecânico para elétrico, eu consigo converter um sinal mecânico para elétrico. Para isso, eu preciso fazer algumas considerações. A voz masculina, por exemplo, ela vai de 80 Hz a 150 Hz. A voz feminina vai de 150 a 250 Hz. E a audição humana vai de 20 Hz a 20 kHz. Se você parar para pensar um instante, eu teria que suprir um aparelho que fosse de pelo menos 80 Hz a 250 Hz para que eu pudesse garantir que na mínima frequência, que seria um grave masculino, até uma frequência alta, que seria um agudo feminino, eu ainda pudesse colocar isso dentro do telefone sem distorções de voz. E a propagação do som, a mecânica, ela depende do meio. Eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, no ar, o som se propaga a 340 metros por segundo. E aqui existe uma regra de temperatura. Isso muda com a temperatura, mas não afeta de forma tão significativa. Na água doce, é 1436 metros por segundo, com águas a 8 graus. E no mar, é água salgada, 1730 metros por segundo a 18 graus. Isto é uma referência apenas para você ter uma ideia, porque se fosse um catálogo, seria injusto fazer esta representação colocando cada um numa temperatura. Tudo bem? Isso aqui é apenas uma ilustração para você ter uma ideia. Significa dizer que em águas frias, o som se propaga com mais velocidade. E o que chama muito a atenção é que a voz no ar se desloca muito mais lentamente do que dentro d'água. Além disto, nós já estudamos em propagação de ondas que a energia decai com a distância. Isso não é diferente para a mecânica. A distância aumenta a atenuação do som.
O microfone de carvão é muito interessante. Eu tenho até a impressão que ele é vendido até hoje, porque recentemente, nos últimos 2 ou 3 dias atrás, antes da gravação desta aula, eu fiz uma pesquisa para saber como é que estava o mercado desses microfones. E ainda existem muitos à venda, o que significa que ainda existem telefones comuns que estão usando este tipo de cápsula transmissora. Essa cápsula transmissora, ela é assim, ó, ela é furada aqui porque eu preciso passar o ar. Esses brilhos que você vê aqui através dos furos é uma lâmina plástica, tá ok? Ela que vibra, esta é a membrana que eu estava falando, ela é protegida contra impacto e aqui atrás você tem 2 terminais. Aqui você tem um polo e aqui você tem o outro. Polo? Sim, são terminais elétricos. Vamos ver por quê. Olhando ela de perfil, o que se nota é o seguinte, vamos colocar os dados. Aqui eu tenho um eletrodo que é móvel. Esse eletrodo está preso aqui num cone, que por sua vez está preso nesta lâmina de plástico que nós temos aqui. Este aqui é o eletrodo fixo, que na verdade é o do meio aqui. Tudo bem? Agora já não tenho certeza se é o de fora ou é o do meio. Aqui é o diafragma, é essa camada plástica, que é uma película. Quando o som se aproxima dela, ele vai fazer com que ela se desloque. E isto vai fazer com que o carvão granulado seja comprimido proporcionalmente ao movimento deste cone. Isso aqui é que produz o som, só que o som vem por deslocação mecânica. E o que eu faço aqui? Eu pressiono o carvão modificando a resistência entre os 2 eletrodos. Eu estou deixando por escrito isso aqui porque eventualmente você vai querer ler e entender um pouquinho mais os detalhes, mas é exatamente isso, olha. O diafragma, movimentado por ondas sonoras, aumenta a pressão sobre os cristais, grânulos de carvão ou mesmo variações de campo magnético quando for de indução, gerando sinais elétricos com características semelhantes aos do som original. Essa compressão altera a área de contato entre os grãos e com isso a resistência elétrica. Então, vai circular mais ou menos corrente, que é proporcional ao som. Eu tenho um diagrama melhor para mostrar aqui. Então aqui eu tenho uma cápsula com 2 contatos, ela tem esse contato externo e tem o contato de cá. Aqui eu tenho um receptor. Eu preciso de uma bateria e uma conexão elétrica. Quando o som se aproxima daqui, à medida que ele força a compressão das partículas, muda a resistência e isto é convertido em variação elétrica que cai ao receptor. A qualidade depende de filtros eletrônicos e tudo mais, mas de um modo geral, telefones são muito simples, porque eles trabalham com uma gama de som muito limitada. Existe um outro tipo que é interessante também, mas é claro que vale a pena ser visto, só que aqui fica mais fácil. Por quê? Eu tenho um núcleo, que é um ímã, e aqui eu tenho o diafragma, que na verdade é aquela lâmina de plástico. Ela está presa à bobina ou ao núcleo, aí depende do modelo, varia de modelo para modelo, mas o fato é que eu consigo movimentar este ímã acompanhando o movimento vibratório da lâmina de plástico. Isso produz aqui uma variação de corrente elétrica ínfima, mas que pode ser detectável. Então depois eu pego e consigo obter a partir disto o resultado desejado. Aqui é um outro ângulo. Estou mostrando essa placa daqui, ó, esta borda aqui em L, de ponta cabeça. Isso aqui na verdade corresponde à estrutura dele. E o diafragma é esta película que está aqui em cima, que pode ter diversos formatos, que aí depende de pesquisa aerodinâmica, para ver qual é que melhor característica apresenta para o processo. É a mesma coisa que nós já estudamos em transformadores. Quando você varia o núcleo magnético, você varia proporcionalmente a corrente que circula dentro da bobina, ou o contrário. Se você movimentar a bobina próximo do núcleo, vai produzir o mesmo efeito, e isto pode ser resgatado.
Tem mais um microfone, o eletreto. O eletreto é bastante interessante também. Deixa eu mostrar um desenho deles aqui. Ele é bem pequeno, pessoal. Isso aqui deve ter mais ou menos, vou arriscar, tá? Ele deve ter um diâmetro de cerca de 8 milímetros, uma altura de aproximadamente 6 milímetros, e tem esses contatos aqui. A carcaça é aterrada, então toda a volta de alumínio está em contato com o terminal de terra. Então ele tem polaridade, você precisa tomar muito cuidado com isso quando você for utilizá-lo. Ele requer colocação mais adequada, e nós vamos explicar por quê. Acontece o seguinte, a ideia é inovadora. O efeito capacitivo é muito interessante, pessoal, porque ele tem sido utilizado em uma série de sensores dos mais diversos modelos. Quando você modifica o dielétrico das lâminas de um capacitor, você modifica a capacitância dele. E com isto você pode criar variações proporcionais. Vamos ver como se faz isto. Então está aqui o microfone de eletreto. Aqui você vê ele bem detalhadamente. Olha aqui, a membrana, que é um diafragma. E aqui tem um espaço vazio. E aqui está o eletreto. Na verdade, pessoal, isso daqui consiste de um capacitor. Isto é um capacitor. E o que você tem aqui no meio dele é o dielétrico. À medida que você oscila o som aqui, ele vai empurrar e puxar essa membrana, que é o diafragma. E isto vai modificar a posição do dielétrico. Esse material é bem sensível. E o que ele vai fazer? Ele vai produzir uma variação de capacitância. Isto permite armazenar mais ou menos cargas proporcionalmente ao movimento do diafragma. Porém, é um sinal muito baixo. É um sinal muito fraquinho. Então, mesmo o som chegando com intensidade, o sinal elétrico produzido é muito baixo. Então, o que eles fizeram? A eletrônica faz a mágica. É colocado aqui um transistor, tá ok? Associado ao capacitor. Este transistor é um transistor de efeito de campo. É um FET, Field Effect Transistor. E aqui nós temos as duplas membranas, né? Perdão, as duplas placas, né? E aqui o dielétrico. Quando você muda este dielétrico, você causa variações de tensão entre as placas. E aí o FET produz a amplificação necessária para que o nível elétrico saia dele. Em outras palavras, ele é eletrônico. E se você colocar ele indevidamente, você pode danificar a parte eletrônica dele. E, em outras palavras, você queimou o eletreto. A tecnologia do telefone é muito interessante, pessoal. Agora que eu já conheço um pouco mais sobre os dispositivos que geram som, então aqui nós temos um microfone. Isso aqui é uma daquelas cápsulas transmissoras de carvão. Nós temos um potenciômetro aqui. E o que eu quero produzir é o seguinte, quero aplicar som aqui. E eu tenho um circuito fechado com uma tensão contínua alimentando. Então, o que vai acontecer é um princípio de modulação. Nós vamos ter variação de tensão em cima de um valor de referência, que é a propagação de um sinal elétrico em cima de um nível DC já pré-existente. E nessas distorções está justamente o sinal de voz. Princípio de modulação simples que você pode ver inclusive aqui. Neste modelo, foi provavelmente um dos primeiros modelos que se fez. Quando você produzia som aqui, você tinha oscilações no ponteiro do galvanômetro proporcionais ao nível de áudio que você tinha aqui, regulado por este trimpote. Aqui, o processo é o mesmo. Eu tenho um circuito onde eu falo, produzo a modulação, ela se desloca e chega até o receptor, que geralmente é um microfone, é um alto-falante
Ou então ele tem uma tecnologia muito parecida com a do modelo de microfone dinâmico, né, que é uma bobina, e o som é reproduzido do lado de cá. Agora, deste jeito, eu estou falando e alguém está ouvindo, mas isto aqui é o que eu quero fazer. Eu quero que o meu usuário tenha um transmissor, que é o microfone, e um receptor, e o de cá também tenha. Então, quando alguém falar aqui, eu gostaria que o som se propagasse e que eu pudesse ouvi-lo aqui. Mas ele tem um efeito indesejado. É só você observar. Esse sinal oscilante vai passar por aqui tudo, vai voltar por aqui, vai passar aqui. Você vai ouvir o eco da sua própria voz. Então, a ideia era interessante, mas faltava alguma coisa. Então, um dos primeiros elementos que foi aplicado é a colocação no receptor 1, como solução, 2 diodos colocados em antiparalelo. Isto não elimina a voz, mas fazendo a atenuação correta, eu praticamente não escuto o meu retorno. Mas eu pago um preço por isto. Eu tenho um nível mais baixo de tratamento porque os diodos colocados nesta forma vão ceifar a parte de baixo e vão ceifar a parte de cima do áudio. Não é uma solução perfeita. Eles precisavam algo mais. A solução veio de uma forma mais simples. Se isola do circuito o áudio que vai ser ouvido e o microfone que vai falar. Isto ajuda muito, pessoal, esse acoplamento indutivo. Porque eu posso, através de indução, detectar qualquer variação aqui. Mas o que fala, na verdade, também produz oscilações aqui. Mas este primeiro modo, devido às impedâncias envolvidas, melhorou dramaticamente a qualidade. E a central se incumbe de fornecer o restante do circuito e mais a alimentação. Note que um telefone não tem alimentação própria. Ele é um módulo não alimentado. Ele precisa da central para funcionar. Quando a gente conecta, ele começa a funcionar corretamente. Observe que, na verdade, este modelo se parece muito com o modelo simples que a gente montou, onde a gente tinha uma bateria, um receptor e um transmissor. Só que agora, o transmissor está lá na central. E isso aqui é a primeira demonstração da necessidade de um par de fios para chegar até a central. A central fornece a energia. O telefone foi ganhando melhorias. Então agora minha cápsula receptora, além dela estar separada por um isolamento indutivo, eu ainda estou aproveitando parte dessa indução para montar o meu circuito transmissor e estou fazendo um balanceamento da impedância para impedir que quando eu crie sinais aqui, eles repiquem para o lado de cá. E ainda permite um ajuste de impedância de linha para ser reconhecido na central como um telefone. Aqui você pode ver o mesmo modelo. Está vendo? A cápsula transmissora tem um indutor. Estou separando os dois circuitos do receptor, ele está separado. E ele vai buscar a energia na linha de transmissão que conecta na central. Este é um telefone completo. Ele é bem parecido com isso daqui, com raras exceções. Aqui nós estamos com o telefone em repouso. Quando o telefone está em repouso, o mecanismo do disco, ele abre o circuito de transmissão e de recepção. Isto vai fazer com que a fonte que vem por aqui não encontre passagem por aqui. Isso aqui é isolante, é apenas para dizer
que esses dois contatos são controlados por esta barra cinza. Então, nós temos aqui um capacitor em série com a campainha. Conclusão: se viesse um sinal de fora para chamar este assinante, ele tocaria apenas a campainha. Quando a campainha toca, o indivíduo atende o telefone. Agora ele cai nesta situação. Ao fazer esse atendimento, ele desconecta a campainha, mantém o capacitor aqui para impedir que ocorra deslocamentos desnecessários de sinal elétrico, e nós chegamos até o disco por aqui e por aqui. O que vai acontecer é o seguinte: este circuito estaria vindo por aqui, o resistor é dimensionado para fazer a central pensar: ei, tem um cara lá. E este contato aqui é fechado. Veja bem, eu acabei de tirar o fone para falar ou para discar. Tudo bem? Quando você começa a falar, ao tirar o fone, ele abre este contato, porque veja bem, quando você for discar, isso aí eu já tive problemas de verdade na prática, quando esse contato falha no curto-circuito do uso do fone, o que acontece é o seguinte: você ouve todo o discar. Quando esse contato começa a curto-circuitar, ele abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, proporcionalmente ao número que foi teclado. E isso daí retorna. Então você veja, você tem este caminho e você pode interromper isso aqui. Se você fizer nos tempos corretos, e o disco providencia isto, ele envia uma série de sinais para cada dígito. E o usuário não ouve nada. Até que finalmente, quando ele entra no repouso, ele abre este contato, para que o usuário possa falar e ouvir, porque ele recebe um nível DC de 12 volts de conversação. O papel da telefonista foi muito necessário, porque em todos os desenhos que você viu, nós temos a central, né? E a central, ela é obrigatoriamente o centro da comunicação. É preciso que eu tenha um ponto central onde todos os assinantes estão ligados, e quando eles pedem auxílio ao telefonista, ela conecta os dois assinantes desejados. Ela vai enviar os tons de chamada. Quando o disco surgiu, isso já estava num estágio muito mais evoluído, onde agora, ao invés da telefonista gerar isto, haviam circuitos eletromagnéticos produzindo estes sinais. Olha só que interessante. Quando você conecta, quer dizer, quando você tira o fone do gancho, você é identificado desta forma. Quando você tira o fone do gancho, você fecha um circuito com uma bobina. Esta bobina aciona um circuito eletrônico de identificação, além de circuitos complementares como timers, contadores, geradores de sinais, entre outras aplicações, e ainda libera a bateria para fazer o telefone funcionar. Então a central começa a ter um papel muito importante. Então, quando você está conectado, você veja, vamos seguir o caminho, olha. Ele vem para cá, isso aqui é uma palheta, tá? São duas pontas. Imagine uma palheta com este formato e a outra palheta com este formato. Então isso aqui abre e fecha. Ok? Quando ela está nesta posição de repouso, você pode ver que um ponto vem para cá e o outro vai retornar para a linha. Tudo bem? Certo? Isso aqui está aberto quando o telefone está em repouso, é claro. Quando você está segurando ele e o disco não está sendo utilizado, esse circuito está aberto. Então você só tem um caminho para a corrente elétrica. Vai até o dispositivo e retorna. E desta forma, você pode falar pela linha telefônica. Quando você está discando, isto aqui fecha.
O mecanismo do relé que abre e fecha isso aqui, ele fecha para você não ouvir o retorno. Então, quando ele fecha, o que ele está fazendo? Ele vai curto-circuitar várias vezes a linha. Então, olhe, ele abre, fecha, abre, fecha. A duração dos tempos é fixa. Então, ele tem 66,66 milissegundos no tempo de abertura, que é o curto-circuito, e 33,33 milissegundos enviando um nível de sinal contínuo. Se você controlar esses impulsos, por exemplo, desse jeito aqui, está faltando até um pedaço aqui, mas desse jeito eu mandei o número 2. Eu mandei 2 fechamentos. Quando você manda o número 7, você fecha 7 vezes. Quando você manda o número 1, você fecha apenas uma vez. E esse fechamento vai ser traduzido na central pelos números que o usuário está digitando. Se os números digitados não contemplarem um usuário destinatário, o que vai acontecer é que a central vai enviar um tom de número inexistente para você. Tá certo? É número errado. Ele dá 2 toques para um, dá 2 toques para um, dá 2 toques para um, indicando que o número que você digitou está errado. Você deve desligar, tirar o fone novamente e discar outra vez. Aqui eu vou detalhar um pouquinho mais esses detalhes. Quando você manda uma conexão para um usuário que, por sua vez, esteja fazendo alguma outra ligação, ele não vai poder ser conectado. Como que eu informo isto para o usuário chamador? Eu envio para ele um sinal de 12 volts com 500 milissegundos, mais ou menos 25 milissegundos de diferença. Quer dizer, ele não é perfeito. Ele tem uma variação bastante alta. Mas ele envia um impulso informando periodicamente que você não conseguiu falar com o seu número desejado porque você ele está ocupado, o telefone dele não pode te atender neste momento. Guarde bem essa informação. Essa informação vai ser muito importante daqui a pouco. O que mais ele tem? Eu posso chamar. Se você está com o telefone em repouso, um sinal de 80 volts alternado eficaz é enviado para o destinatário. Quando ele chega lá, ele encontra um capacitor e uma bobina da campainha. Então ele vai tocar, ele vai tilintar ela, depois ele para um tempo, depois ele faz de novo. É aquele tom clássico da chamada telefônica. Tá ok? Claro que com o tempo a campainha, que era um badalo, também foi substituído por um toque eletrônico. Mas tem aquela questão de você gostar, né? É vintage, você gosta do telefone com o toque tradicional. Aquele toque é clássico até hoje. Todos os telefones tinham aquele toque. E aqui é o seguinte, os sinais que são importantes nós sabermos. Quando você estiver em conversação, você vai ter um nível DC de 12 volts para modular. Então sua voz vai trabalhar em cima de uma linha de 12 volts. Mas quando o telefone estiver no gancho, se você medir a tensão na linha, lá existirão 48 volts que são provenientes da central para garantir que quando você for conversar já tenha energia da central. É aquela bateria que tem lá na central que vai alimentar o seu telefone. Muito obrigado. A gente se vê na próxima.